mesmo sendo Deus, porque ele estava com Deus. E em 1 de João diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo também era Deus. Ele participou de todo o ato da criação no princípio das coisas. Mas mesmo estando num lugar de poder de glória, onde não havia maldade, não havia engano, ele decidiu se vestir de homem e descer nos vales da morte, que é esta terra. E no corpo humano, irmãos, ele desafiou a morte e o inferno. No corpo humano, ele mostrou para todos nós que era possível vencer as tentações deste tempo. Porque se fosse só por palavras, irmão, veja que um professor que ensina só por palavras tem algum valor, mas aquele que ensina na prática tem mais valor ainda. Porque uma coisa, aleluia, é falarmos com as nossas palavras, outra coisa é nós demonstrarmos pelos nossos atos que verdadeiramente nós amamos o Senhor. E o Senhor Jesus, irmãos, ele não veio vestido de glória humana, não veio carregado de um poder humano, não, mas ele veio trazendo na sua boca a palavra da vida. Irmãos, e ainda que o Senhor Jesus ele não veio aqui para operar milagres, não foi essa a finalidade da vinda dele. Ele não veio nessa terra para curar enfermos, não foi essa a finalidade. Mas ele realizou essas obras para que aqueles que o vissem acreditassem que ele realmente era Deus. Porque tem momentos da nossa vida, irmão, que nós queremos uma prova tangível, queremos apalpar alguma coisa. Como acreditar naquilo que ainda não está na minha mão? Como crer numa promessa que ainda não se cumpriu e que aparentemente está longe de mim? Mas como nós vemos no tópico, irmãos, Deus ama e se agrada daqueles que se representam como verdadeiros adoradores. Porque naquele poço, quando o Senhor Jesus conversa com aquela mulher samaritana, aleluia, e pede água para ela, glória ao nome do Senhor, e ele fala para ela assim: se você soubesse a água que eu tenho para oferecer, você que me pediria água. Mas como você pode me dar água? Você não tem com que tirar. Ela ainda não tinha entendido. Irmãos, tem momentos que nós ainda não entendemos o que Deus quer conosco. A nossa vida ela vai progredindo e nós não entendemos a obra que Deus tem para realizar na nossa vida. E uma das coisas mais difíceis que tem é viver na dúvida. Mas só vive na dúvida aquele que não confia na palavra. Só vive na dúvida aquele que não deposita totalmente a sua confiança em Ele. E diz: Senhor, ainda que os meus olhos não conseguem enxergar nada, mas se eu acredito que Tu está na minha frente, e se Tu está na minha frente, os caminhos serão abertos e eu vou glorificar o Teu nome. Não se turbe o vosso coração, irmão. Um coração turbado não raciocina bem. Temos dificuldade para pensar, dificuldade para agir. Quando nós estamos turbados, irmãos, até as nossas ações, elas saem de uma forma que muitas das vezes não é como deveria sair. Um coração turbado, uma mente atribulada, aleluia, uma turbulência na mente, tantos problemas, tanta luta, uma prova na casa, os espíritos rondando mal, as tentações vindo, e você perguntando: Senhor, como eu farei para permanecer no meio desse caos? Glória ao nome, mas no começo dessa palavra Deus já manda dizer para toda esta igreja: não se turbe o vosso coração. Começa a fazer acender dentro de você a chama da fé e da crença. Porque se Deus encontra a fé que opera, irmãos, tudo que Deus realizou foi por meio da fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. Pela tua fé eu farei o que você está me pedindo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, nesse momento devemos perceber que a fé é o pré-requisito para nós termos a condição de nos aproximar de Deus. Porque aquele que vai até Deus precisa acreditar na existência dele. Porque quando a prova se levanta, a guerra aumenta, a peleja aumenta, irmãos, temos uma tendência a perguntar: será que realmente Deus está na minha vida? Glória ao nome do Senhor. E não é só nós que fazemos essa pergunta, porque em outras partes da palavra alguém perguntou assim: se Deus está na nossa vida, por que grande mal nos sobrevém? Irmãos, nós temos que passar pelos vales das dificuldades, temos que passar pelos vales das lutas, e em todo o tempo Deus está testando, avaliando o nosso coração e enxergando se em nós realmente existe fome e sede da justiça, ou se a nossa preocupação em estar aqui é simplesmente
veio aqui hoje porque aí você realmente ama a Deus e pretende a cada dia construir uma amizade com Ele e renovar suas forças perante o Criador. Ninguém se engane, irmãos. Nós somos incapazes de enganar o Senhor, porque a avaliação de Deus ela vem pelo que sai em cada coração, em cada mente, em cada sentimento. A palavra, irmãos, ela é poderosa para atingir a divisão da alma e do espírito. Ela descobre os mistérios do nosso coração. Ela vai lá onde um raio-x não vai, aonde uma máquina não pode ir, a palavra chega, sonda os nossos rins, sonda os nossos órgãos, sonda o nosso coração. E é bem-aventurado aquele que se desdobra diante de Deus e diz: Senhor, sonda a minha alma e o meu coração. Irmãos, Davi, apesar dos pecados que Davi cometeu, teve um momento que ele falou: Senhor, extirpa de mim, ou seja, tira de mim até os pecados que a mim são desconhecidos. Como quem querendo dizer: eu conheço parte da minha fragilidade, eu conheço parte do meu pecado, Senhor, mas talvez tenha alguma coisa em mim que eu não enxergo, tem alguma coisa em mim que é só o Senhor que pode enxergar. Glória ao nome santo do Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nisso aqui, irmãos, ele está revelando a principal finalidade da vinda dele nesta terra. Glória a Deus. Porque, irmãos, alguém pode pensar que Cristo foi aceito por todos. Não, ao contrário. Vocês pensam que quando ele estava pregando todo mundo dava glória? Vocês pensam que na hora que ele estava discorrendo sobre o sermão, todo mundo abria a boca para dizer aleluia? Não, irmãos. Muitos maneavam a cabeça. E tinha horas que até fazendo milagre alguém criticar. Tinha momentos, irmão, como naquele dia alguns amigos reúnem um paralítico. E a multidão era grande, cercava a casa, mas eles tiveram uma ideia: vamos descer ele pelo telhado. Glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurado, irmãos, é aquele que busca bons amigos nessa trajetória presente. Aí está escrito que as más companhias corrompem os bons costumes. Você quer ser crente, irmão, onde que alguém mais crente que você? Você quer aperfeiçoar a tua condição com Deus? Anda com alguém que é melhor do que você. Porque o próprio salmista, ele disse em 1 de Salmos, para nós sairmos da roda dos escarnecedores, para nós meditarmos na palavra de Deus. E de repente alguém desce ali, e quando o Senhor Jesus se depara com aquela cena, o coração dele se encheu de ternura, de misericórdia. Glória ao nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E de pronto ele disse assim: perdoados são os teus pecados. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Veja, irmãos, que é mais importante o perdão dos pecados do que algum milagre temporal. Sabe por quê? Porque até os milagres que Deus faz na nossa vida é temporal. Veja, quando a multidão está reunida, só tinha 2 pães e alguns poucos peixes, e ele multiplica. E está escrito que aquela multiplicação alimenta 5.000, fora mulheres e crianças. Mas o pão acabou, irmãos, o peixe acabou, mas o perdão do pecado é para a eternidade. E quando Deus conhecendo, irmãos, olha, o Senhor fazendo obra e alguém criticando: mas como assim? Isso é uma blasfêmia. Como ele pode perdoar o pecado de alguém? Muitos ainda não haviam entendido o que ele veio realizar. Irmãos, hoje, por essa palavra, Deus vai abrir a nossa mente aqui. Ele vai nos dar a condição de compreender o que ele veio para realizar na nossa vida. Os milagres é só uma consequência do fato de ele estar na vida de cada um de nós que estamos aqui. É mais ou menos assim: se ele está dentro de nós, se nós temos lugar para que ele fizesse morada no nosso coração, aleluia, ele se manifesta quando a dificuldade se apresenta, ele se manifesta quando alguma luta se levanta, porque ele quer que nós permaneçamos a continuidade da nossa caminhada. Ele não quer ver ninguém voltando para trás, não. Ele quer que a nossa caminhada continue para frente, irmãos. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando ele conheceu o sentimento daqueles corações,